Bem-vindo a mais um podcast da Fique Bem e hoje eu estou com duas profissionais incríveis e a minha expectativa é de aprender cada vez mais e eu acredito que você também vai aprender muito sobre autismo com essas duas profissionais. Eu estou aqui com a Luciana Gonçalves, ela é profissional especialista na educação física e eu estou com a Márcia Cristina Figueiredo, ela é pedagoga em educação especial. Sejam muito bem-vindas ao podcast. Eu estou muito na expectativa de aprender muito sobre esse tema, né? Ansiedade, autismo, os desafios diários de mães atípicas, né? Eu não sou mãe, mas eu estava até comentando aqui, eu me sensibilizo muito com as mães. E se você conhece alguma mãe atípica, faça esse podcast chegar até elas, tá? Porque nós estamos com duas profissionais aqui que a gente vai aprender. Eu estou com o meu copo vazio aqui para vocês transbordarem de conhecimento e informação. Bem-vindas. Obrigada, Aline. Primeiro agradeço o convite, né, de você estar abraçando a causa do autismo. Nós estamos no mês de conscientização do autismo. E quando a gente fala em conscientização, não é só trazer conhecimento para as famílias atípicas, mas e sim para a sociedade, para a área da educação, da área da saúde, né? Por incrível que pareça, tem muitos pediatras que não sabem nem diagnosticar, né? Nem as características do autismo, né? Além de profissional de educação física, eu sou mãe de um autista, vai fazer 8 anos, o Rafael. Ele se enquadra, ele transita entre o 2 e 3 de suporte, né? Depois eu quero saber mais disso, que seria 2 e 3, isso. E outra coisa, Lu, você também está estudando muito, né? Fala um pouquinho também. Tá, eu posso contar então, desde o diagnóstico até o tratamento do Rafa. E os estudos também que você está fazendo nessa área, né? Que surgiu da necessidade também, né, Lu? Sim, Aline. O Rafael, ele foi diagnosticado em 2019 por um psiquiatra de São Paulo, Dr. Leandro. E dali começou a nossa luta, né? A gente sai lá do consultório, eu falo que a gente sai com uma faixa enorme, autismo. Mas ninguém sabe, quem não conhece, quem não vivencia o autismo, ninguém sabe o que é e o que fazer, né? Como o Dr. Leandro, ele é um médico diferenciado, ele sentou com a gente, me lembro perfeitamente, e explicou: vocês vão precisar o tratamento é esse. Vocês vão precisar disso, disso e disso. Ah, ok, né? Você sai do consultório, você fala, ok, tá tudo certo, vai dar tudo certo. Só que não. Muitos desafios, né, São muitos desafios. Primeiramente, montar uma equipe, né? Às vezes a pessoa, o profissional que vai encabeçar a equipe tem uma vitrine. Quando eu falo vitrine, é um Instagram, uma apresentação muito, muito bem estruturada, com uma formação adequada, mas no dia a dia e na prática isso não acaba acontecendo, né? Então o Rafa, ele está indo para o 5º ano de diagnóstico em outubro, né? Ele fará 5 anos que ele foi diagnosticado. E a gente está na 5ª equipe. Olha que legal. E foi aí que você conheceu a Márcia, né? Então, através do Dr. Leandro, né? Ele estava fazendo uma especialização na UFSCar, que ele me mandou o contato da Márcia. Dentro dessa equipe, a gente precisa de uma supervisão, né? Com formação em análise do comportamento. A gente precisa de aplicadores ABAs, que ou você determina de ir para uma clínica ou para a sua casa. Eu optei em fazer tudo na minha casa, né? E logo depois veio a pandemia, que também foi outro processo. Então, você precisa de supervisão, né? De uma psicóloga, ou não precisa ser psicóloga. Hoje eu tenho uma supervisão que a formação básica dela é fonoaudiologia, né? Então, que para o meu filho está sendo incrível, porque ele é meio verbal, né? Ele fala, mas não fala. Então, ela já está trabalhando essa parte também da linguagem dele, né? De tornar funcional. E aí, esses aplicadores ABA, dependendo da necessidade da criança, fono, também o TO, e entra também a educação física especial, que foi o que eu fui buscar o ano passado.
E aí a gente sai desse diagnóstico, né, do consultório, a gente vai montar a equipe, a gente acha que vai estar tudo bem, aí começa os primeiros nãos ali, os primeiros que não vai ficar tudo bem. Porque, infelizmente, Aline, é um mercado que as pessoas estão indo pela quantidade de diagnósticos que estão vindo, até pela parte financeira, né? E não faz o arroz com o feijão, que é o que o autista precisa. E essa estimulação precoce, que nem o Rafa já foi diagnosticado meio tardio, com 3 anos, quase... 3 anos ele tinha. Então, já estava ali, já tinha perdido ali 1 ano de estimulação. Para você ver, eu fiquei 1 ano aqui em Mogi com uma profissional que demorou para sair esse diagnóstico. Ou seja, 1 ano sem estimulação correta. Já começou daí. 1 ano de perdido, né? Sim, e tempo perdido. Tempo dos pais, da criança, né? Sim, e dinheiro também. Sim. O tempo da criança é o que a gente mais perde, né? Porque a gente sabe que as conexões vão estar acontecendo ali precocemente, ali, né, na primeira infância, na segunda infância, e aí tem poda neural depois, e aí acaba acontecendo uns processos que o aprendizado se torna cada vez mais difícil, né? Então, a gente... Tudo bem, né? É importante trazer, mas faz parte do passado. E aí formou uma equipe, não deu certo. Formou outra equipe, não deu certo. E a Márcia sempre vindo junto. Junto, né? Sempre no contexto escolar. Sempre, né? Então, aí também precisa da acompanhante terapêutica, né? A AT na escola. Isso é muito... chamado de AT? Isso, acompanhante terapêutico, né? E por que o doutor indicou a Márcia? Porque já nessa época ela já estava fazendo uma especialização. Você estudou junto com o doutor Leandro, né? E agora eu vou estar ingressando, já sou uma pós-graduanda pela UFSCar, né? Pela Universidade Federal de São Carlos, que é uma referência na área da análise do comportamento em Mogi. E a análise do comportamento já diz, analisar o comportamento e modificar, né? Na maioria dos casos, modificar. E aí formou 1, 2, 3, 4... E aí, chegou ano passado, eu estava com uma supervisão, em que eu acredito muito, mas a distância dificultou, porque ela é uma profissional lá de São Paulo, de Pinheiros, então dificultava muito, né? E também dificultava muito a questão de eu conseguir aplicador aba na minha casa. A gente já vai explicar o que é a aba, né? A aba é o tratamento comprovado cientificamente para o autismo, mas também é aplicado em outros atrasos, né? Enfim, mas para o autismo é o que tem comprovação científica, né? E aí, ano passado, eu estava cansada, né? Porque as pessoas gostam muito de romantizar o autismo, principalmente as séries. Não é nada romântico, né? Nada romântico. Principalmente as séries, né? Mas, então, a gente cansa, a gente acha que não vai dar conta, a gente acha que está fazendo tudo errado, a gente chora, a gente sorri. Né? E aí, durante todo esse processo, já na pandemia, a Márcia me apresentou o doutor Paulo Quereghini, através do Instagram, né? Eu conheci ele através do Instagram. E quem é ele? Ele é um doutor na análise do comportamento. Ele também ficou acho que uma década lá na UFSCar. Ele fez a especialização que eu vou fazer. Ele fez mestrado e doutorado, deu aula lá na universidade. Ele ficou, acho que uns 10 anos lá. E dentro disso, ele também é profissional de educação física, assim como eu. Olha. Ele montou um modelo chamado Modelo EXER, de exercício, ciência. Então, nossa, eu vi, achei lindo. E a Márcia assistiu um seminário que a gente fez, né? Foi muito... Eu assisti, né? Aquela palestra que você... Isso, esse foi o segundo. Emocionada, fiquei. E aí eu falei, desde 2020 eu fico, vou, não vou, como que eu faço? Professor, você vem para Mogi, para São Paulo? Eu nem pensava em Mogi, né? Aí, vi lá, Presidente Prudente. Falei, nossa, e agora? Eu faço o quê, né? 700 quilômetros, né? É longe. O que eu faço? Não posso deixar o Rafa, porque o marido não faz a mesma estimulação, os mesmos manejos com a criança. E eu falei, meu Deus, e agora?
Falei, vou para Presidente Prudente. Fiz minha inscrição. E aí você foi? E aí fui com o Rafa, e ele foi junto, andamos lá. O Celso também foi. 8 horas de carro, né? Fomos. E aí foi um divisor na minha vida como profissional de educação física e como mãe, né? Porque a entrega do Dr. Paulo é muito maior do que a gente imagina. Isso eu falo para ele. Ele tem esse modelo, são protocolos de registros que eu não vi em nenhum lugar ainda. Conhecimento, né? Transforma, né? Transforma. E ali, eu voltando, dirigindo lá de Presidente Prudente, falava, meu Deus, o que eu vou fazer com todo esse conhecimento? E interessante que lá no curso, ele tem as apostilas, né? Ele falava, gente, coloquem data de quando vocês querem fazer a primeira entrevista com os pais. Coloquem data de quando vocês querem... E aí eu fui colocando. Foi em julho, último final de semana de julho do ano passado. E eu fui colocando data. Bom, cheguei em casa, né, com aquele turbilhão de conhecimento acontecendo, porque um curso de 3 dias intenso, coisas que você nunca viu, né? E você fala, meu Deus, como meu filho tem atrasos. Meu Deus, como fizeram coisa errada. Meu Deus, como deixaram de fazer coisas, sabe? É divisor de águas mesmo, Aline. E aí, virei pro meu marido e falei assim, vou aplicar no Rafa. Aí comecei a fazer a aplicação do que eu aprendi, né? Porque o que ele fez esse modelo de curso, né? De trabalhar a educação física especial, mas com aba. Então, a gente coloca a aba, que é essa ciência, que são o que é o principal da aba, né? São os registros e a avaliação feita pela supervisão da equipe, ela faz com que você crie objetivos. Por exemplo, quem você quer malhar na academia? O meu objetivo é perder 8 quilos. Qual é o objetivo de chegar com o Rafa? Que melhore o tempo de espera, que melhore a imitação dele. Então, tudo isso a gente faz dentro da aula de educação física. Eu fiz uma semana e aí já mandei mensagem, quero a sua supervisão para o Dr. Paulo. E aí a gente iniciou a supervisão. Legal. Isso há quanto tempo? Isso foi em agosto do ano passado. Vai completar um ano. Vai completar um ano. E daí a gente viu muitos ganhos. Muitos ganhos. E outra coisa, né? Aí tem o lado também que a gente começou a ver o que a gente poderia agregar com a equipe que atende ele. Só que aí, como eu falei da distância, da que estava supervisionando o caso, a gente acabou migrando para uma outra supervisão agora, que é de Mogi, e que o médico está super contente, nós também, porque hoje a gente tem uma equipe inter e transdisciplinar, né? Então, tanto a supervisão, quanto o Dr. Paulo, quanto o Luiz, que é o co-supervisor do Paulo, eles estão sempre trocando essas figurinhas para a evolução no tratamento. Então, hoje, pelo meu filho, eu atendo ele, né? Você viu o seminário, lindo, que foi a palestra, né, que eu fiz. Lindo. E a gente tá aí. Eu sou a primeira mãe que atende o filho dentro do modelo Exerciência, né? Eu falei para ele, ele falou, vamos tentar. Eu falei, não, tentar não, vai dar certo. Vai dar certo, E tem dado certo. E aí agora, para entender ainda mais a fundo a análise do comportamento, eu estou indo fazer estou já ingressada na UFSCar para fazer essa especialização em análise do comportamento. Ajudar outras mães, né, Lu? Ajudar outras mães. E principalmente agora, né, a gente criou essa comunidade lá no nosso bairro, né? É quase uma cidade, né? Quase uma cidade lá. E você é a nossa madrinha, porque você foi uma pessoa que me estimulou a fazer essa, não, você tem que encabeçar, você tem que começar esse grupo. As mães precisam, né, dessa rede de apoio, né? E quando a gente recebe o diagnóstico, o que eu falei no início, o Dr. Leandro, ele tem esse diferencial de explicar o que é o tratamento, como tem que ser feito, né? E ele acompanha de perto, né? Ele é um médico que quer encabeçar a equipe, a gente faz reuniões com a equipe toda hoje, e ele
E ele quer ver esse resultado, né? Então, a gente tá aí juntos, né? Engajada. A ideia é trazer informação, quando a gente fala conscientização. E teve a primeira reunião, né, Lu? Tivemos a primeira reunião lá no nosso complexo. Foram até mais pessoas do que eu esperava. Até chegou um homem lá sozinho. E ele falou, eu tô aqui por um casal de amigos meu que receberam um diagnóstico. Olha. E eu vim aqui entender e passar um pouco para eles, porque Olha, eles que estão... bonitinho. Porque quando a gente recebe o diagnóstico, a Márcia sabe bem, a gente passa por um processo de não aceitação. A negação, né, Lu? Isso. Eu até ia perguntar. A gente passa por esse processo, é comum, é natural. O que a gente não pode é deixar o tempo da criança passar. E permanecer nessa negação, permanecer nesse estado, não dá, né? Então, eu tive um processo, passei por todos os processos da negação, depois vem um luto, que daí você fala, meu Deus, e agora o que eu faço? Né? Porque a gente acha que o autismo, ele é o fim, né? Você fala, meu Deus... E agora, né? Só que não é. A gente vê. A gente vê que dá. É uma forma diferente de aprender. E a gente vai ter que ensinar desta forma. E não só ensinar a criança a trabalhar com essa família, o quanto que essa família tem potencial para poder ajudar o filho. E também todos os ambientes que ele vai estar. A escola... a festinha de aniversário dos amiguinhos, que normalmente muitas mães às vezes não convida, esquece, pensa que não pode participar. Então, assim, é uma rede que a gente tem que treinar. Então, os pais precisam realmente se fortalecer. A Luciana é o exemplo de que realmente ela está correndo atrás e corre, e agora já vai fazer uma especialização. Essa mulher. Eu conheço há uma ela década. sabe agora o caminho, ela sabe. Ela estudando, ela entende todo como é que esse funcionamento, né, de profissionais, o que cada um precisa fazer com o filho. Sim. Então, assim, eu realmente sempre motivei e fico muito feliz dela estar colhendo aí frutos, né, e investindo o tempo todo nesse conhecimento. E você fazendo parte disso também, né? Sim. Porque essa rede de apoio, ela é muito importante. O Rafa, quando eu conheci o Rafa, eu sempre pensava, né, Lu, a escola sempre ligava para buscar o Rafa, né? Porque não sabe lidar com aquilo. A gente precisa ensinar os pré-requisitos para o Rafa dentro da escola e treinar esse professor. E o que acontece é que o professor, às vezes, não entende diversos comportamentos que ele acaba emitindo ali e não sabe que tipo de intervenção, como que vai fazer. Quando tem uma crise, por ele não interagir, não saber brincar, não fazer, às vezes, um contato visual. Então, isso é muito importante. A gente tem uma equipe que vai estar ensinando isso ou em casa ou no ambiente clínico e também dentro da escola. Então, o acompanhante terapêutico, ele está ali exatamente para fortalecer o que ele faz fora e o que a gente vai estar ajudando ali no social, né? Nessa comunicação, como que ele se comunica, o que ele vai precisar para ele se comunicar, ele vai precisar de uma rotina visual, ele vai precisar de alguma outro sistema de comunicação alternativa que seja mais robusto, às vezes através de um tablet. Então, tudo isso a gente precisa ensinar o professor. Né? Esse é o seu papel nessa parte da educação especial. É a parte da educação especial. É instruir os professores. Treinamento do professor e fazer com que essa criança também, no ambiente escolar, que ele consiga brincar entre pares. Porque o autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né, que vai apresentar déficit nessa primeira infância, na comunicação, na interação social e no comportamento. E na interação com o outro, né? Na Então, interação com o outro. São critérios, assim, que tem que ser observáveis, né? Desde pequeno, ou às vezes depois de 2 anos, que pode vir aí o autismo regressivo. Mas é muito importante que a mãe, na hora que está amamentando, o olhar, a troca, os gestos, o andar, o falar, né? Sempre a gente tem até na carteirinha... Nos 2 primeiros anos, no carteirinha caso. de vacinação... Tem os marcos, tem né? os marcos do também. Desenvolvimento. É importante. Se tiver alguma dúvida, procure um profissional, que a gente espera que seja um profissional realmente capacitado, que possa passar orientação, ler bastante em fontes seguras, que isso é muito importante também, saber buscar, né? E também uma rede de apoio que sempre vai ter um profissional, porque a incidência é muito alta, então hoje nós temos bastante profissionais capacitados para passar a orientação. E quanto mais precoce, melhor vai ser o desenvolvimento
dessa criança, né, ou desse indivíduo, porque hoje em dia nós já temos diagnóstico na adolescência, temos diagnóstico na vida adulta também, que alguns pais estão se identificando com os próprios filhos quando vem o diagnóstico. Porque sempre, quando você volta no passado, na vida daquela criança, na infância, ele apresentava algum tipo de comportamento. Não, vários comportamentos, né, que precisa de essa observação de vários comportamentos que ele acaba não conseguindo se desenvolver dentro do esperado, dentro da idade. E a gente precisa fazer programas de ensino para que ele consiga. Então, especificamente com o Rafa, ele não tinha umas habilidades de sentar, de olhar, de prestar atenção, de receber comando. Ele ficava o tempo todo correndo no parque. Então, ele não tinha esses pré-requisitos, que foi ensinado dentro da casa, até na pandemia. A gente montou um ambiente escolar no quarto do Rafa, com lousa, com mesa, com mochila, com lanche. Ai, que legal. Porque ele também adaptou, tinha né, o aula, ambiente. todo o ambiente. Uma aula online, então ele precisava dos pré-requisitos para olhar para o tablet ou para o computador, para tentar de alguma forma interagir. Então foram muitas horas ali em casa, dedicadas, e aí a Luciana também muito criativa, ela já tinha as ideias para desenvolvê-lo. O Rafa andava, né, nas pontas dos pés, e a Luciana buscava, vamos colocar almofada, vamos, né, com orientação de supervisão, tudo. Aí tinha a varanda em que era muita bola, bambolê, corda. Legal. Sobe e desce escada contando, né? Então, a gente acabou usando esse ambiente mesmo na casa, que era usar um o recurso que tem, né? Sim, Era a um gente estava espaço. tudo recluso, né? A Exato. pandemia. E eu aproveitei o meu conhecimento do Pilates, né? De toda a minha bagagem dentro da educação física. Que legal. Falava, Márcia, se os meus alunos têm problema de pisada, vamos trabalhar a pisada do Rafa, então, em base instável. Né? E aí a gente colocava a almofada, colocava ele em cima do bozu, em cima da bola, né? A cama dele tinha vários bichinhos pendurados, exatamente para ele acompanhar, ele fazer esse rastreio visual, né? De pegar, de olhar para mim. E o tempo todo, quando ele quer um objeto, a gente já tira o objeto para ele fazer esse contato visual. Então, toda vez que ele for pedir, ele tentar emitir, né, que ele quer aquele brinquedo, ele vai te olhar, né? Para apontar. Né? Muitas vezes ele, nesse momento, ele não estava falando. Então, ele tinha que aprender a apontar o que ele queria, para ele não ter um comportamento inadequado, porque às vezes vinha o choro, a birra, o bater cabeça. Então, foram todos comportamentos ensinados dentro da análise do comportamento, que tem a base da ciência, né? A evidência científica de programas de ensino que foram validados. Legal. E são esses programas que a gente trabalha o tempo todo. Existem inúmeros protocolos que a gente pode estar ajudando os estudantes e a criança, né? E na escola, nós não temos isso, né? Então, na escola, o professor, ele é pedagogo, ele está ali para dar aula, né? Para passar o conteúdo na apostila. Então, a gente precisa ensinar, ele não está acompanhando a apostila. Qual o material que naquela avaliação que você vai fazer no programa de ensino bem individualizado dessa criança, o que você vai poder colocar para que ele consiga acompanhar o currículo. A professora está dando aula de um tema que ela está explicando exatamente, vamos dizer, se ela está explicando sobre o Brasil, ele vai estar escutando sobre o Brasil, mas aquela apostila naquele momento, ele não consegue acompanhar. Exato. Então, o que você vai trazer? Né, um país para ele montar, para ele fazer um quebra-cabeça, ele pintar, para que ele também se sinta pertencente, ele não está fazendo nada diferente do tema que está sendo dado em sala de aula, e que ele possa desenvolver ali entre pares, né, fazer uma aula que contemple a todos. Sim. Isso é muito importante. Mas, infelizmente, assim, na nossa educação, a gente não tem esse preparo desde a formação em pedagogia. Então, seria muito importante falarmos de políticas públicas também, para que a gente capacite esses professores que eles querem, né? Então, a gente vê muitas instituições, ONGs, tentando ajudar a capacitação desses professores, porque eles estão dentro das escolas públicas, e são muitos, né? Dentro das escolas municipais, particulares, e a gente está vivendo um momento de que a gente, dentro da escola, eles passam tantas horas, a gente pode fazer muitas
trabalhos com eles, assim, para o desenvolvimento, interação social entre pares, se comunicar de uma forma mais funcional, trabalhar a previsibilidade dentro da sala de aula, que é muito importante para não acontecer uma crise. O sinal da escola é muito barulhento. Tentar colocar uma música. Se a sala estiver muito agitada com barulho, conversar com a sala, né? Que aquilo incomoda essa parte sensorial que alguns têm. Pra gente já incomoda, né? Ainda mais eles são mais sensíveis, né? Sensibilidade auditiva. E conforme vai aumentando, né, um termômetro, isso que pode ter uma crise exatamente por conta do barulho. Né? Então, a gente precisa primeiro cuidar do ambiente, que ele seja propício para que ele seja inserido e para que ele tenha uma aprendizagem mais eficaz. Então, são muitas etapas. Né? Inclusive, isso que a Márcia trouxe é muito interessante e comum, né? O Rafa estudava no colégio lá do Complexo, que é um colégio menor, não tem esse barulho de sinal. Ele estudava à tarde, então tinham 2 salas à tarde, né? Era uma escola menor. E agora ele veio para o colégio em Mogi, onde tem barulho de rua, buzina, moto, e tem o barulho dentro da escola, né? Que é exatamente isso, um sinal. E como que ele reage? O microfone do porteiro, fulano de tal, e é bem alto, né? A gente teve uma queda de comportamento dele, né? Porque o maior desafio para um autista aprender são os comportamentos interferentes. O que interfere? O que interfere para uma pessoa aprender? Quem tem déficit de atenção, por exemplo. A gente. O mundo. O que interfere? Eu vou sentar hoje, tem até uns memes, né? Vou sentar e vou fazer todo o trabalho do trabalho. Não, né? Aí pega lá o celular, começa a ver outra coisa. Aí pega outra coisa. Enfim, então tudo que vai interferir no aprendizado dele, só que para o autista, eles têm uns comportamentos repetitivos, estereotipados, né? E o Rafa veio com todo o pacote completo. Eu brinco, o Rafa tem o pacote completo. Ele tem estereotipia motora. O que seria isso? Traduz. Eu sou leiga. Se a gente for ver, né, Márcia, muitas pessoas têm estereotipia. Mexe toda hora no cabelo. Pra mim, isso é o nome cacuete. Cacuete. Também. Linguajar mais popular, tem pessoa que fica aqui o tempo todo. O nome disso... Balançando o pezinho. Balançando a perna. Isso se chama estereotipia. Só que essas estereotipias são socialmente aceitáveis, né, Má? As estereotipias do autista são diferentes. É o flap. Flap com a mão. Isso. Ou as duas, ou uma só. Geralmente na altura dos olhos, né? Estereotipia vocal. Gritos, né? Risos sem função. Choro sem função. É a estereotipia, né? Balançar a cabeça. A gente estava num programa no passado que o legal da mãe estar inserida na equipe, que você vê o todo dentro da terapia, enquanto a gente está fazendo a aplicação da aba, quanto fora, num ambiente, né, livre. E nas 2 primeiras semanas, a gente ensinando o sim e o não, virou uma estereotipia. Eu falei, tá virando uma estereotipia. Vamos observar. Só que eu já sabia que ia virar uma estereotipia, né? E aí virou. Assim como pintar em círculos, lembra? Também virou uma estereotipia. A gente colocava uma folha de sulfite, dava um lápis na mão, era prazeroso para ele ficar girando. Então... Porque a estereotipia, tem algumas literaturas mais antigas, né, alguns profissionais acham que tem que ser eliminadas. Só que não, a estereotipia, ela vai ajudar o espectro, né, o autista, a se regular. Assim como a pessoa que... Exato, tem, né? Faz aqui, faz aqui, estrala os dedos, né? Enfim, é uma autorregulação. Então, mas aí é que tá, a estereotipia ela tem que ser tratada também. Só que ela não precisa ser zerada necessariamente. Precisa ver se o momento da estereotipia está atrapalhando aquele momento do aprendizado,
da Se criança. não tiver, não tem porquê, né? Se não tiver, por exemplo, a gente dentro um dos reforçadores do Rafa, o que seria o reforçador? É ele cumprir uma demanda e ele ganhar o item de preferência deles. Uma recompensa seria. Isso, seja tangível, né? Algo, um brinquedo, algo. Seja o reforço social, que é uma brincadeira, uma atividade de preferência, Legal. né? Então ele faz ali e ele ganha. E dentro desses reforçadores do Rafa, sempre há o sair. Ah, eu quero sair. A gente está usando a prancha de comunicação para aumentar a comunicação dele. Que legal. Então ele fala, eu quero sair. E ele sai e ele faz uma estereotipia. Por quê? Aquela demanda, às vezes, pode ser tranquila, como às vezes pode ser que não. Né? Igual para você, a demanda de entender análise do comportamento você fala, meu Deus, como que é isso? Né? Mas para você, o marketing, tranquilo. Exato. Né? Tá familiarizada, né? Exatamente. Você já estudou, você já está nos seus drives neurais, né? Já está ali conectado. Então, essa parte, voltando um pouquinho do que a Má falou, do diagnóstico precoce, né, de bebê, eu tive, o Rafa foi um autismo regressivo. Por quê? Ele teve todos os marcos do desenvolvimento. Mantinha o contato visual enquanto amamentava, sentou no tempo certo, andou no tempo certo. Ah, não tinha sinal nenhum. Não tinha sinais. Evidência nenhuma que... Não, no caso dele, não. Ele começou a falar no tempo certo. E aí teve um dia, ele tem mais 2 irmãos, né? Ele começou a falar, ele viu o desenho, ele falava carro, não sei o quê. Ele emitia algumas palavras, né? Com 1 ano e 3, 4, ele emitia ali umas palavrinhas, né? E aí tinha os irmãos mais velhos, os irmãos chegavam, ele fazia contato visual, que isso é também uma característica marcante também, né? Ele fazia contato visual. E aí, de um dia, eu tava na minha casa e a babá dele, que acompanha ele desde os 4 meses, eu virei pra ela e falei, Gi, que estranho, o Rafa parou de falar, né? Foi desse jeito. Do nada. Assim, do nada. Tipo, 3 dias depois ele não tava falando, 3 dias seguidos ele não Isso parou de falar. Isso é normal, assim, num... Existem... O autismo regressivo é muito comum. Esse é o autismo regressivo? É, muito comum. Porque a criança se desenvolve, né? Tava normal, assim, dentro dos marcos. No aniversário de 1 ano, ele entrou andando, ele não estranhou som. O Rafa, a gente sempre expôs ele muito, né? Isso é muito importante. Expôs a shopping, expôs a vários lugares. Aniversários. Né? Aniversários. Então, ele nunca estranhou som, barulho. E no aniversário dele, de 1 ano, ele entrou andando. Eu tenho foto dele, filmagem dele andando. E aí, quando que foi, assim, o marco, Lu? 1 ano e... Mais ou menos, quando ele começou... Depois que ele começou a falar, mais ou menos ali por Ele estava ingressando na... Não, um pouco antes. Ele estava ingressando na escola, na primeira escola que ele estudou. Foi por ali por 1 ano e 7, ele já estava emitindo Aconteceu algum evento, alguma coisa ou não? Ou assim, não. Simplesmente... O regressivo, ele é assim, né, Má? Ele não tem um acontecimento, tipo, até pessoas falam, ai, meu filho caiu, bateu a cabeça e então, ficou autista. Coisa... Não tem isso, né? Ele nasceu autista. Ele nasce autista, só que ele é no caso do Rafa, foi regressivo. Então, ali pelo 1 ano 7, quando a criança já tá falando uma quantidade de palavras, ele parou. E aí você percebeu, você falou com a babá? E aí eu percebi, daí ela falou, nossa, é mesmo, dona Luciana, ele parou de falar. E aí tal, eu lembro quando os meninos chegavam da escola, né, os mais velhos, ele via lá, fazia, oi, os meninos, oi. Então assim, aí parou. Parou de falar? Parou de falar, mas mantinha o contato visual. Aí ele ingressou na escola, tipo, 1 mês depois, na mesma época, mais ou menos, bem próximo. E aí foi quando a escola me chamou, dali 1 mês de aula, a escola me chamou. E aí foi onde entrou minha negação. Minha e do meu marido, né? Não só minha. E aí ela falou, olha, a gente chama, ele não olha. Às vezes ele mantém, fica um olhar vago para algum determinado ponto. E aí foi onde elas sugeriram, né? Porque os pedagogos não podem... diagnosticar ou falar tal coisa, não podem, né? Isso é um médico, um
pediatra ou um psiquiatra infantil. Isso. Nem psicólogo pode, né, diagnosticar. E aí a gente levou Com um profissional. com um profissional daqui de Mogi. E aí foi quando foi esse processo de 1 ano. E eu na negação, foi na negação. Porque os pais, eles acabam... eles ficam esperando que aquilo vai voltar. Você fala, tá no tempo dele ainda, né? Vai Calma falar até os 3 calma anos. que vai, né? Então isso E aí, acontecia muito. Às vezes acontece hoje em dia. Do profissional falar, espera um pouquinho. Né? Vai Não no pode- tempo Vai no tempo dele. dele, não pode comparar com os outros. Mas hoje em dia, não. Na dúvida, leva. Já corre. E mesmo já, sem pra poder- diagnóstico, hoje, eles falam de você fazer estimulação sem você manda pra diagnóstico. intervenção. Vai fazer porque intervenção. Quanto antes, melhor, né? Exatamente. Inclusive para as pessoas que estão assistindo também, né? Sim. Tem que... O ideal seria já começar o quanto antes, né? Você vai fazendo a Porque- intervenção e o profissional vai estar trabalhando todo o que precisa de acordo com a idade e ele vai estar olhando, né? E nós estamos falando de vários profissionais. Então, se ele tem um déficit nessa comunicação, tem a fonoaudiologia que vai estar trabalhando isso também, na interação social, dessas habilidades sociais que ele precisa para se comunicar com o outro, essa reciprocidade que a gente está tendo aqui, de você estar olhando os meus gestos, a minha fala e estar entendendo, né, mantendo essa conversa, esse olhar, isso é reciprocidade, que não acontece com eles, né? E essa parte de comportamento também. Como que é o comportamento, né? Muito choro, não aceitar um não, né? Às vezes você vai falar um não para a criança e ele fica muito... Ele já desregula nesse não. Sim. Né? Então, tem baixa frustração. Isso precisa ser tudo ensinado em vários ambientes que ele estiver. E, então, isso é bem importante a gente tá alertando os pais desses déficits também que são observáveis. E a intenção da conscientização é isso. Exato. Porque às vezes uma mãe tá no shopping com o filho e ele é autista, só que nível 1, por exemplo, nível 1 de suporte nível 1, né? Qual é a diferença desses níveis, assim, nível 1, nível 2, 3? Você falou que o Rafa é 2 e 3, né? Ele transita entre Transita. dois. Eu falo O que que ele seria? eu brinco que ele fala, ele é 2,5. O que seria? Assim, 1, 2... A quantidade de suporte que ele vai precisar. Né? Então, às vezes as pessoas, o nível de suporte 1, ele consegue, por exemplo, ter autonomia de vida diária, ele consegue tomar um banho, ele consegue algumas vezes ele se tem comunicar. mais autonomia. Tem no mais caso. autonomia em algumas áreas, mas na interação social você percebe que ele precisa de intervenção. O nível de suporte 2, ele vai transitando do suporte que ele vai precisar. Então, o 2, ele já tem um comportamento mais estereotipado e uma rigidez e uma inflexibilidade cognitiva também mais acentuada. A gente percebe isso. Então, ele não tem tanta autonomia, no caso. Não tem tanta autonomia. Tem que ser ensinada, Tem que né? ser ensinada. E você percebe, assim, que se você muda o trajeto do carro, Seria, né? assim, eu sou bem leiga, tá, gente? Lógico. Se eu falar qualquer Todo groselha, besteira, bobeira, vocês me corrijam. Imagina. Seria, no caso, assim, uma criança, autônoma, que ela não é tão dependente dos pais, a ponto de, assim, é que nem o nível 1, que eu Suporte entendi, ele consegue tomar banho sozinho. Então, ele não precisa de Isso é um tanta- exemplo básico, É um exemplo tá? básico, Ah, tá. Porque vão ter variações Que nem, nisso. eu vejo muitas mães, típicas, falando assim, o meu é nível 2. Aquela moça, nível 3. Então, tem níveis Não, assim? não. Antigamente, né, a gente falava leve, moderado, severo, grave, severo, né? Tinha também a síndrome de Asperger, né? Então, assim, por que não se fala mais leve, moderado e grave? Porque o autismo ele não é leve. Nem o nível 1, nem o nível 2, nem o nível 3 de suporte. Então, derrubou-se essa nomenclatura para entrar o nível 1, nível 2 e 3 de suporte. Geralmente, o autismo ele tem uma incidência maior nos meninos, né? Por quê? Hoje também isso já está começando a mudar. Porque o autismo feminino, ele tem um masking, ele é mascarado. As meninas disfarçam bem. As meninas mesmo? disfarçam muito bem. Então, para você fazer um diagnóstico em uma menina, Nossa, eu não sabia disso. isso é uma coisa recente, né? Antigamente era a incidência muito maior em meninos. Não,
Hoje tá vindo uns diagnósticos de menina que ela conseguiu mascarar muito bem. Só essa semana eu recebi 3 amigas lá do complexo. Ai, minha filha foi diagnosticada, 10 anos. Com 10 anos? Nossa. Tem gente, você não vê as atrizes sendo diagnosticadas agora, com 40, com... Na fase adulta, né? Exatamente. E olha o tanto que ela sofreu. O nível 1 de suporte, tanto o menino quanto a menina, ele precisa de menos suporte, mas ele precisa do tratamento. Sempre né? precisa de uma intervenção. O que acontece no nível 1 de suporte? Ele vai mascarando, só que ele vai sofrendo por dentro várias questões, principalmente a interação social. E é onde é muito comum a depressão. É um assunto pesado, né, Má? Mas é real. Ele tende a ter muito mais depressão. Na adolescência, principalmente. Na adolescência. E um índice de suicídio que é grande nessa idade. A gente tinha até comentado, né? Mas aí, para o nível 1, ele tem uma vida, né, Má? Mais, assim, mais teoricamente mais típica. O nível 2 já vai precisar desse mais suporte que a Má estava falando. Tem atrás, o nível 2, eu lembro quando o Rafa foi diagnosticado, como ele era criança, pequena, 3 para 4 anos, é difícil você falar, não, ele é nível 1, nível 2, nível 3, né? Só quando tem o atraso na fala, ele já é nível 2. Tá? Ele tem um atraso na fala, ele já se enquadra ali num nível 2. Ainda mais num regressivo, que foi o caso do Rafa. Ele teve todos os marcos e parou. Regrediu. E o nível 3 é o que a gente, né... Isso é normal em casos de autismo ou não? O regressivo Se desenvolve e de repente para. Sim. E aí é onde a gente entra no processo de negação. Porque se seu filho já não olha para você, se já não senta no tempo certo, se já não anda no tempo certo, se já não fala, você já vai num processo de entendendo que tem atraso ali. O que você deixaria de recado para as mães que estão se deparando com uma situação como essa? O que vocês falariam para essas mães? Porque, assim, eu acho que o contato é mais com as mães do que com os pais, né? Eu acho que acaba sobrando para as mães, né? Elas que estão ali no dia a dia, né? Porque, querendo ou não, a criança fica mais próxima da mãe, e também né? existiu em várias situações o abandono dos pais mesmo. Dos pais deixarem as mães sozinhas, né? Meu marido me ajuda bastante, né? Claro que não tem os manejos como a mãe tem, né? Até porque você está estudando sobre, né, Lu? Exatamente, né? Então, assim, o que ele me ajuda tá ótimo, tá aceitável e tá tudo bem, né? A gente tem que entender também, né? Que cada um no seu processo, né? Mas... O que vocês poderiam deixar, assim, sei lá, de dica, de recomendação, de sugestão? Os pais, né, a mãe que está lidando todos os dias ali, né, 24 horas. De repente está nesse processo de negação. O que vocês poderiam, assim... Ela precisa de uma rede de apoio. De apoio. Essa força que ela, em algum momento, ela vai encontrar, né, nos lugares certos para poder ajudá-la. Porque ela vai conseguir ajudar mesmo, não tem como. Hoje em dia, a mãe dentro de casa, ela faz muitas funções para poder ajudar esse filho. Eu até falo para Lulu, como que você consegue? Eu não tenho filho. Eu tenho uma cachorrinha. E eu, às vezes, não consigo dar conta. Imagine uma mãe com 3 filhos, um atípico. Ela é profissional, tem as alunas dela, né? Estuda. Né, faz faculdade, como que consegue? Como que sobra? Eu acho que eu tô achando que o seu tempo é diferente do meu. Você tem 36 ou 48 horas, eu só tenho 24 horas. Pode ser. A gente vira polvo, né? Enquanto tá tirando a roupa do varal, pondo na secadora, tá com o feijão no fogo. Eu tenho a babá que me ajuda muito, né? Que hoje ela já virou uma multifunção, ela também já é terapeuta, aba, né? A Gi já tá, assim, mais que escolada com o Rafa. Então, ela me ajuda muito. Essa rede de apoio é muito importante. Desistir não é o melhor caminho. Desistir não vai ser o melhor caminho. E tem alguns dias que a gente tem que confessar, a gente que vive o autismo 24 horas, né? Porque nem dormindo a gente descansa. O Dr. Thiago Castro, um dia ele falou que a mãe atípica, ela vive num nível de estresse como um soldado em guerra, porque a gente nem dormindo a gente consegue ter aquele sono reparador,
né? Então, a gente que vivencia o autismo, tem dias que a gente tem vontade de desistir, Imagina. tem dia que a gente tem vontade de falar, não tá dando certo, principalmente em comportamento que, tipo, tinha extinto, tava extinto lá atrás. Inclusive, ontem eu tive uma aula sobre extinção, né? Que tá bem... porque tá vindo uma aba contemporânea, que tá caindo algumas coisas ali, e a ciência, tudo bem, tudo se renovando, né? O tempo todo. E aí vem aqueles comportamentos de novo, e mais do que já tem, e mais do que tá... Então, assim, você fala, meu Deus, não vai. Não vai. Só que daí é aquilo, chora. Vai pro banho, chora, põe pra fora. A mãe precisa dessa rede de apoio. Precisa fazer terapia, se for possível, né? Sim, Precisa ter um momento dela. Precisa ter um momento dela, 1 hora do dia que seja, Quando nem que seja... estiverem na escola, a criança estiver na escola, né? Exatamente, nem que seja o que ela Ela gosta precisa se de fortalecer. fazer. E o mais... Eu vou lançar. A Lu me conhece aqui. Lu, vou lançar aqui um desafio, tá? Lá você, né, no caso, tem lá o grupo de apoio, né, no complexo. Será que a gente pode estender para quem está nos assistindo? Claro, tá feito super o convite, Tá. porque é o que eu tive uma reunião essa semana. A gente pode colocar o link, de repente, o seu contato? Sim, pode claro. colocar? Então, aí eu vou deixar aqui no link dessa gravação aqui, né, o WhatsApp da Lu. Então, se você estiver passando por algum momento parecido, né, se você se identifica aqui com tudo isso que a gente está falando, vou deixar aqui na descrição o WhatsApp da Lu, aí você entra em contato com ela, né? Fala, eu vim lá do podcast também, porque eu acho isso muito importante, né? A gente trazer essas pessoas, né? Sim. Que estão sozinhas, às vezes perdidas, Sim, né? exato. Essa rede de apoio. O mais interessante, quando a gente sai com aquela faixa autismo, né, do diagnóstico, eu brinco que é cego em tiroteio. Para onde que eu vou? O que eu faço agora? Então. Né? E eu tenho essa proposta de dar esse direcionamento para as Sim. pessoas. Olha, você vai precisar disso, porque não são todos os médicos que conseguem fazer o que o Dr. Leandro faz, por exemplo. Eu tinha falado pra você, né, Lu? Eu falei assim, Lu, você... Porque assim, ela é uma mãe atípica, atuante e que passou por todo o processo. Passou. Eu até falei pra ela, Lu, eu até incentivei ela, porque eu Sim, falei assim, Lu, é a você tá... madrinha. eu Minha falei, Lu, madrinha. você tá à frente de quem nada sabe, Isso, né? isso. Se você estiver à frente 2 anos, você já pode orientar. Porque às vezes a pessoa ela tá lá atrás, no início, e não sabe, o que eu faço? Tá no processo de negação. E aí, depois da negação, a gente passa pelo luto. Aí, ó. Tem o luto de você perder aquele bebê tão sonhado, né? Aquele bebê tão perfeito. E você fala, meu Deus... E a gente acha que acabou. É onde eu falo, não acabou. O jardim, ele vai florescer novamente, né? Então, basta acreditar que a sua vida vai colorir novamente. Sim. Vai ter percalços, vai ter obstáculos, mas o conselho que a Márcia deu, né, dessa rede de apoio, eu falo que as mães precisam ter esse autocuidado e buscar informação. Sim. Buscar informação não nas vitrines do Instagram. Buscar verdade, informação em Lugar fontes certas, porque vitrine tá cheia. Em todas as profissões. todas as Tem que né? pensar que É. quem cuida das mães? então. Essas mães precisam desse cuidado, né? Exatamente, esse vai ser o tema do próximo encontro, quem que é dia cuida das... de quem cuida, né? Quem cuida. Como se cuidar, né? Como que você faz esse autocuidado? Se você está assistindo, se você é mãe de criança atípica, o que você faz por você? Por você mesmo. Não é por você pensando no seu filho, não, por você. Seja no salão, ficar lá 1 hora, fazer escova, depilação. Tá? Uma massagem, Uma qualquer massagem, né? Então, isso é muito importante. E engraçado que nesse primeiro encontro, eu fiz uma breve apresentação do que da palestra que eu te mandei, e viraram para mim e falaram assim, no dia seguinte eu recebi mensagem, você tem que ser supervisora de casa. Eu já tinha falado pra, né, Lu? Eu falei, Lu, você pode. Porque lá em casa, o registro, agora, eu até brinquei com a supervisora do caso do Rafa, eu falei assim, agora até a evacuação dele a gente vai ter que registrar, porque ele entrou com uma outra medicação, que é um efeito colateral, é a prisão de ventre, né? Então, assim, as medicações, elas existem, isso também foi uma resistência do meu marido, ele não queria dar medicação para o meu filho, eu falei, não, vai entrar, porque ele não dormia.
precisa, né? Ele acordava, tipo, Aline, 2h da manhã, ia dormir 5, 6. Às vezes eu saindo pra trabalhar. E aí não rendia no outro dia. E não rendia no outro exato. dia, né? Não rendia na terapia, não rendia na escola. Então, ele estava tendo um prejuízo muito grande. Sim, Ele precisava da por medicação. Então, lá em casa é registro de sono, registro do banho, que a gente está na fase de Da alimentação. de esvanecendo as dicas, né? A gente está tirando ajuda de trás para frente. Então, primeiro cabelo, por último é uma parte do corpo, então a gente está tirando de trás para frente, para ele se tornar autônomo no banho, Que legal. né? E por isso que transita. Porque ele está no Sim. 3, aí conforme Aí ele vai aprendendo, ele vai transitar Vai. para o suporte 2. Né? E o que a gente quer realmente é que ele tenha autonomia para esse autocuidado e consiga, consiga desenvolver da forma mais correta. E o assunto é longo, porque se a gente for... Eu até vou... A gente está chegando ao fim desse podcast, mas eu vou deixar aqui aberto o convite para vocês voltarem, para a gente trazer mais conscientização, porque a gente acredita muito que o conhecimento transforma. Quando você tem acesso a profissionais, a informação certa, né? Você pode transformar a sua vida, a vida da sua família e até de uma sociedade, com a informação certa, vindo de um profissional certo, né? Que tem ali as informações e o conhecimento. Vou deixar aqui o convite. E eu quero saber aonde que as pessoas encontram você. Eu tenho dúvida. Eu tô passando por esse perrengue aqui, nessa situação parecida. Aonde que as pessoas encontram você? Claro que eu vou deixar aqui na descrição o WhatsApp da Lu, para poder você ser inserido nessa comunidade, né? Eu dei até um nome aí, não sei se vai ser esse nome. Vai, lógico que vai. Como que é? MAC, né? MAC, Mães Atípicas Conectadas. Legal, Gostei. né? Aline, eu quero agradecer imensamente, né, nesse podcast. Falando da ansiedade, a gente vive num grau de ansiedade nível hard, porque a gente está sempre pensando no futuro, como que vai ser quando eu não estiver mais aqui. Então, eu quero agradecer, né, esse convite e espero que a gente possa levar essa informação aí para várias pessoas. E pensem que hoje o seu céu pode estar cinzento, mas em breve ele vai ficar azul, ensolarado novamente. Verdade. Obrigada. Tudo viu? passa, viu? Eu estou no meu Instagram, é Pilates Luciana Gonçalves LPF. E o meu acesso a Aline já vai deixar aí para vocês. Isso. Obrigada pelo convite, isso é muito importante. A gente está falando para essas mães, né, os caminhos que elas podem, e também quando elas forem nesses caminhos, elas encontrarem as portas abertas. Isso é importante. Eu quero reforçar aqui que nós temos também muitos bons profissionais, né? Eles estão com as agendas lotadas, porque Acho que está faltando profissional, faltando né? profissionais, então é importante mesmo essa rede da gente capacitar também as pessoas, os profissionais, seja professor, acompanhante terapêutico, e qualquer profissional. Você faz essa capacitação? Você em faz? ONGs. Eu faço. Você faz só em ONGs? Por enquanto, só. Já falei para ela que ela tem que formatar algo. Então, para você poder até treinar, né? Dar treinamento, As Mães Azuis é uma ONG que tem em Poá, que eu já participo há alguns anos, e ela traz uma proposta também de formação para os profissionais. E é bem interessante também. Eu deixo aqui até Mães Azuis. Olha eu já empurrando assim. Mas é importante, a gente precisa realmente ajudar. Né? Nós não sabemos tudo, o conhecimento tem que ser buscado todos os dias. Né? E quanto mais a gente estuda... É igual unha, né? Vai crescendo, você tem que ir estudando, aperfeiçoando, porque fica obsoleto também, né? E quanto mais a gente estuda, a gente percebe que a gente não sabe tudo do autismo. Exatamente. Né? Ele é um transtorno complexo. Então, é bem importante a gente estar... O pouco que a gente sabe, nós vamos buscar o que também não sabemos, vamos buscar informação, poder estar ajudando, principalmente quem precisa. Essa rede, ela precisa existir sempre mesmo. Tem canal no YouTube? Tem Instagram? Eu ela não posta nada, não posta nada. Eu sou aquela professora que todo o meu tempo de rede social não tenho, que está voltado para o desenvolvimento dos meus estudantes. Então, esse é o profissional que você tem que buscar, que não faz vitrine. Não tem tempo. Não dá tempo. Porque tem demanda, né? Mas aí, como que as pessoas te acham? Eu tenho meu Instagram, Márcia Cristina Figueiredo, eu coloco pouca... O que eu coloco mesmo é esse social, que eu acho interessante que as pessoas
vejam que tem Vejam alguém fazendo. Ah, tá, Né? legal. Então, assim, eu coloco, né, o que eu acabo fazendo aí nos últimos tempos, mas depois apaga. A área da educação é o que eu amo. Então, treinamento para professores, o que for, eu estou sempre disposta a poder ajudar a ensinar. Eu amo a educação. Eu também e é amo. muito importante. E essas nossas crianças terem um desenvolvimento da forma melhor dentro do ambiente escolar. Então, ali é mais do que... A escola, ela proporciona muito desenvolvimento e habilidades. Então, o que eu puder... Tudo que nós somos, né? Veio da educação, né? Que eu puder ajudar para a educação, pode contar comigo. Então, o Instagram Márcia Cristina Figueiredo, o WhatsApp vai ficar, demora um pouquinho, mas eu respondo. E encontros com antecedência, com certeza. A Márcia já está super convidada, ela vai lá. Palestras, sim. Vocês têm assim? Sim. 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 Inclusive, eu vou para o encontro agora em setembro, em Maceió, que vai ter o ABPMC, que é o encontro da análise de comportamento, né? O Dr. Paulo pediu pra gente, quem pudesse ir, porque nós fazemos parte de um grupo de supervisionados dele. Ele nos direciona, olha, não tá dando certo isso, a gente vai fazer assim, né? Então a gente vai pra lá agora palestrar. Legal, é isso aí. E a Márcia tá dentro também, né, Márcia? Márcia também vai, Márcia agora ela vai. Começa a treinar outros profissionais também, né? E aumentar essa rede, né, de apoio. A gente precisa. Tá bom, Obrigada, agradeço, viu? Márcia. Obrigada. Lu, agradeço demais, viu? E aqui Foi o convite está aberto para vocês voltarem aqui, porque eu acho que dá para a gente explorar muito, levar cada vez mais conscientização, isso é muito importante, né? Isso mesmo. E eu agradeço também o tempo de vocês, vou deixar aqui na descrição o contato delas, para vocês entrarem em contato, acompanha também nas redes sociais, tudo bem que elas não são ativas, né? De toda forma, a gente está aí à disposição de vocês e a gente se vê no próximo podcast. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.